né? E quanto a esses empresários, já falei com todos, né? Acho até engraçado que ontem, quando saiu essa notícia, eu vi daquela lista só 2 que eu não tenho amizade, mas que são até sócios diamante. Os outros, alguns são até clientes meus no escritório, outros são amigos meus pessoais. E aí, quando eu liguei para eles, eles falaram: ó, o jornalista que soltou isso nunca ligou para a gente. Mas, assim, uns falaram que não tem condição profissional de ajudar mesmo, porque se dedicam muito às suas empresas, e outros a gente havia falado muito. O próprio Vitório, por exemplo, eu já tive com ele pelo menos umas 3 vezes. A gente tem um grupo que fala sobre clube empresa liderado pelo Sandro Gonzalez, que é um grande empresário que está com a gente na gestão desde o começo, né? E o Sandro fala permanentemente com o Vitório, teve com o Vitório no conselho gestor. Então, assim, ele já participou de reuniões desse grupo com a gente, já deu as ideias dele, então é uma pessoa que a gente ouve constantemente nessa matéria. O Aquiles eu ainda não havia falado diretamente, embora tenha essa relação pessoal, um amigo do meu pai também, e já tinha falado lá atrás no começo, ele estava viajando muito, mas tendo a notícia de que ele empolgou, ligamos de novo, né? Já estamos, inclusive, marcando, falando aí de primeira mão, para segunda-feira, uma outra reunião ampla desse grupo, agora que o projeto já está aprovado no Senado, falta aprovar ainda na Câmara dos Deputados, né? Mas para trazer todos eles. Eu sempre falo isso, o Cruzeiro é um espaço democrático e aberto para todos aqueles que querem ajudar. Né? Então, falei também com o Regis, falei com o Alex da Patrimar, falei com o Aloysio, falei com todos que foram citados ali, uns vão, outros não vão, mas qualquer outro que esteja apto e queira nos ajudar, pode ter certeza que não é difícil chegar na gente, a gente está pronto para receber, e todos podem ter certeza que na segunda-feira a gente já vai assentar com uma boa parte desse grupo aí para entender qual a ideia de cada um e como pode desenvolver mais. Mas desses todos, como disse, vários já participavam antes. O Regis já participava, o Midioli já participava, o Pedrinho foi convidado para essas reuniões, ele não chegou aí em alguma delas, mas constantemente eu falo com ele de clube empresa. Na quinta-feira, quando o projeto foi aprovado para o Senado, imediatamente eu mandei para o Pedrinho também, ele já me deu um retorno, enfim. Então, nós estamos conversando, dialogando diretamente com eles, direto sobre isso. 6h39, Emanuel Carneiro, na sua escuta, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Boa noite, Sérgio. Boa noite, boa sorte, né? Ô, Sérgio, ontem eu conversei pelo telefone com o Pedrinho Lourenço, o Pedrinho BH. Ele se mostrava, assim, um pouco magoado por não ter sido ouvido logo após aquela eliminação do Cruzeiro pelo América no Campeonato Mineiro, de sugestões que ele deu, dizendo que o Felipe Conceição não era o perfil de técnico do Cruzeiro, falou sobre o David, sugeriu o Alexandre Matos, falou em Dorival Júnior, chegou a falar em Vanderlei Luxemburgo, e disse que o Cruzeiro tinha, a partir daquela data, 20 dias para repensar os seus jogadores, o seu elenco, mudar a comissão técnica. Nada disso vingou. E depois, para surpresa dele, o Cruzeiro contratou técnico, contratou diretor de futebol, o Cruzeiro manteve o David. O Pedrinho é figura muito importante pela história, pelo passado que ele tem de ajuda ao Cruzeiro, mas é importante também nesse momento em que o Cruzeiro precisa matar um leão todo dia aparece uma dívida diferente e coisa urgente. Eu gostaria que você falasse, nesse momento, sobre a relação Sérgio Santos Rodrigues, Cruzeiro e Pedro Lourenço. Oi, Manuel, boa noite. A pergunta é muito pertinente e, assim, desde o começo eu coloco, quando eu fui ser candidato, eu fui lá, perguntei ao Pedrinho se ele apoiaria, se ele não, aliás, ele seria o candidato, sem dúvida nenhuma, unânime, né? A gente sabe que o Pedrinho, se quisesse ser presidente do Cruzeiro, era só colocar o nome, nem precisava de eleição, e ele não hipotecou a ajuda, e eu pedi ele que me ajudasse, e naquele momento, foi até a primeira vez, e já convidei outras, falei: Pedrinho, você quer ser o vice-presidente de futebol do Cruzeiro? Quer de porteira fechada, pode tomar a definição que você quiser, não tem problema para mim. E ele sempre falou que não, vai ajudar no que eu posso, mas isso aí eu não consigo assumir. E já fiz outras vezes esse convite, né? Então, assim, recentemente aconteceu. Vem a contratação do Felipe, que foi muito noticiado e foi, né, um pedido dele também, né, tanto que recebeu o Felipe comigo, as contratações que o Felipe vieram também, né, a gente sempre conversou, e de fato ocorreu essa questão na época do América. O que eu explicava para ele era: Pedrinho, vamos esperar mais um pouco, porque acho que a gente está vendo uma evolução, tiveram 2 derrotas agora, claro que nós vamos mexer no time, etc e tal, e eu sabia que ele era contrário, mas mesmo assim a gente continuou conversando.
acho que era uma opinião dele, né? E assim, e como eu falei para ele, não só ele, outros também têm opiniões divergentes. É difícil, às vezes, por mais que ele seja essa figura aí principal que ajude a gente, sem dúvida nenhuma, né? Mas nem sempre eu falo, às vezes não está no dia a dia, não está acompanhando, às vezes, o desenvolvimento do trabalho interno, que acho que é fundamental, né? Para poder, às vezes, entender o que é melhor ou não para o clube naquele momento. Então, de fato, nessa questão do Felipe, naquele momento não aconteceu, né? Mas logo em seguida, quando a gente teve o primeiro caso do diretor, do Alexandre, e o Pedrinho sabe, eu liguei para o Alexandre. O Alexandre foi a primeira pessoa que a gente conversou, né? O próprio Alexandre também já confirmou isso, falei com ele algumas vezes, né? Só que o Alexandre acabou dizendo que ele entenderia que para fazer o que ele entende que precisava fazer no Cruzeiro, demandaria mais tempo, que ele não teria tempo de fazer. Não falou que foi dinheiro, não falou que foi proposta, que foi autonomia, porque eu expliquei isso para ele, todo mundo sabe que quem a gente contrata tem autonomia total, né? Então, o Alexandre não veio por isso, ele foi o primeiro a ser procurado, portanto, né, que foi um diretor indicado por ele. E o segundo foi exatamente o Pastana, porque eu, inclusive, relembrei isso com o Pedrinho outro dia. Em janeiro, quando eu contratei o Mazzuco, o Pastana, primeiro, não sei se todos sabem, ele foi chegado a chamar pelo Medioli aqui em janeiro, pelo Conselho Gestor. Ele foi entrevistado em BH, ele era o diretor de futebol do Cruzeiro. Só que aí acaba que o Medioli se afastou logo depois e a questão não andou. Mas ele era o diretor a ser contratado pelo Medioli, inclusive com passagem paga pelo Cruzeiro à época para vir em Belo Horizonte, e se reuniu na casa do Medioli com ele. E aí, quando eu trago o Mazzuco em janeiro, o próprio Pedrinho mandou uma mensagem para mim. Serginho, se eu fosse você, ele até brincou daquele jeito, eu trazia o Pestana, que o Pestana tem muito acesso, né? Ele mandou uma mensagem para mim desse jeito. Não vai mexer com o Mazzuco agora, não, mexe com o Pestana que é melhor, porque ele é um cara que vem de outros acessos. Então, eu entendi que eu estava trazendo também um diretor que ele gosta. De fato, eu não falei com ele no momento da contratação do Pastana, mas eu tenho essa indicação dele já em janeiro para trazer. Falei, bom, então eu estou trazendo um diretor que o Medioli gostaria de ter trazido e que o Pedrinho indicou em janeiro, né? E aí, a partir daí, vem a questão da demissão do Felipe. O Pedrinho, um cara apaixonado, como todos nós somos, na quarta-feira, claro, ele ficou muito chateado, acabou o jogo, ligou, estava muito puto, chateado, falando, pô, não quero participar. Eu falei, olha, eu vou resolver, se você quiser, eu vou te ligar depois aqui, a gente bate um papo. Ele falou, não, estou muito chateado, não quero saber, etc e tal. Eu falei, bom, então tudo bem. A partir daí, a gente assentou, então, a diretoria nossa, de uma forma técnica, discutimos o que era melhor, tem esses elementos de preço, dentre outras coisas, né? Então, assim, por exemplo, Dorival foi um cara que a gente chegou a procurar outra vez já e ele falou que não iria treinar, está aguardando uma proposta de fora, enfim. Então, assim, acho que são opiniões. Eu acho que, infelizmente, nem sempre a gente vai conseguir ouvir uma só, mas eu reitero aqui o meu carinho, o meu agradecimento. Eu falo com ele para essa reunião, como eu falei, de segunda-feira, que vai discutir o Clube Empresa, ele vai ser chamado, tanto que na quarta-feira vai ser chamado, não, já foi chamado. Na quarta-feira, que a gente foi desclassificado, na quinta aprovou o projeto de lei. Ele foi a primeira pessoa que eu mandei uma mensagem para ele. Falei, olha só que bacana, já foi, e ele me respondeu. Né? Então, assim, eu sei que, né, nesses momentos ele sofre muito com a situação do Cruzeiro, até porque, como a gente fala, sem dúvida nenhuma é a pessoa que mais ajuda o Cruzeiro. Né? Então, ele sofre muito, às vezes fica um pouco mais exaltado quando acontece um resultado adverso. Mas, assim, eu não me sinto de forma alguma quando alguém quer usar a palavra você afastou, você brigou, até porque, repito, gosto muito dele, independentemente do que aconteceu, eu serei eternamente grato a ele por tudo que ele fez e faz por nós. Né? Então, acho que, assim, uma hora ou outra podemos não tomar a decisão da forma como talvez ele gostaria, mas continuo insistindo e falo de novo até aqui, Manuel, publicamente. Se amanhã o Pedrinho virar para mim e falar, abre a porta da toca, eu estou entrando, vou ser vice-presidente de futebol e quero autonomia total, eu assino a procuração para ele. Totalmente, pode gerir 100% o futebol se quiser, porque seria bom para nós ter um parceiro assim tão próximo quanto ele, que é um cara dedicado, que entende de futebol, que gosta de futebol, né? Já havia chamado o Juninho, filho dele, para participar também, que também jogou no Cruzeiro, é um menino 10 que sabe muito, assiste futebol o dia inteiro, né? Então, assim, da minha parte, com certeza, igual eu falei, mandei mensagem, ele me respondeu, não falou para mim hora nenhuma que estava brigado comigo, né? A gente troca essas mensagens e eu continuo 100% aberto e quero, né, que o Pedrinho esteja do nosso lado, e não só nesse projeto de Clube Empresa depois que ele já vai participar, mas do futebol a hora que quiser para estar lá dentro com a gente. 6h46. Deixa eu fazer mais uma pergunta ao Sérgio, Thiago, é o seguinte, o pesadelo que todo cruzeirense tem, toda noite sem exceção, é o Cruzeiro permanecer mais um ano na Série B. E o começo não foi nada razoável, preocupante. O que você, usando aqui
a Itatiaia, para falar aos milhões de cruzeirenses, o que você poderia dizer nesse momento? A sua expectativa, o que está acontecendo para uma reação, para que o Cruzeiro volte a ganhar jogos, mesmo com esse elenco? Você estaria com a possibilidade de contratar jogadores? A informação da sua boca, vira uma palavra oficial. Eu gostaria de ouvi-la. Que é sempre a melhor, né, do que especulação, né, Manuel? Por isso que eu sempre tenho o prazer de atender vocês quando vocês me convidam, porque eu sei que a repercussão é grande e, como você falou, quando sai da nossa boca, ela é oficial. Bom, primeiro que pode ter certeza é que a gente está trabalhando muito no mercado. Então, a vinda do Pastana veio por isso, né? Como a gente já falou, é um cara que tem muitos acessos recentes, conhece a divisão como ninguém. É um cara que, junto com o Moser, pegou um CSA ano passado em 16º e terminou em 5º, quase subiu, ficou 3 pontos. Queira ou não, é um time que acho que a gente se lembra bem, que eu não gosto nem de lembrar daquele jogo no Independência, que a gente poderia estar num caminho de ascensão, ganhou da gente aqui dentro e jogou muito bem, né, em cima do Cruzeiro, já com o Filipão, né? Então, assim, eu acredito nesse modelo de jogo, nessa forma como eles pensam, gostei muito da forma como a gente tratou com o Moza. Acho que domingo a gente já teve outra postura em campo, de vibração, etc e tal, quando a gente analisa, assim, chances de gol, jogo. Tá o ideal? Claro que não tá ideal. Então, é em razão disso que a gente vai buscar essas melhoras. Então a gente já traz o Giovani, que é um cara que jogou com eles, que eles gostam bastante, né? Que infelizmente o Felipe não quis aproveitar, mas a gente pôs essa cláusula de retorno e já chegou muito animado, né? Conversamos bastante, estava super feliz de voltar e estamos olhando outros nomes de mercado. Mas é claro, Emanuel, o que a torcida precisa entender? Eu falei, hoje é onde o Cruzeiro está. Quando eu faço reunião e eu recebo muita gente, mas tem que trazer o fulano, o ciclano, foi até o dia que eu dei explicação a questão do Filipão. Não é que eu penso o futebol diferente do Filipão, só que o futebol, às vezes, que o pessoal está acostumado para o Cruzeiro, ele é inexequível na situação atual. E às vezes, muita situação, às vezes eu tenho um jogador que é bom, mas ele, pô, vem para o Cruzeiro, mas aí tá com salário atrasado, tá não sei o quê. Então, às vezes, a gente tem essa situação que a culpa não é minha. Aí eu uso a sua expressão de novo, é a herança maldita que a gente herdou e, infelizmente, a gente não consegue mudar isso no meio de uma pandemia, sem receita, enfim. Então, a gente tem que conseguir tentar trabalhar com o que a gente tem em mãos, entendeu, Manuel? Mas a gente está, sim, reforçando. A gente buscou o perfil que muita gente reclamava comigo. Tem que trazer jogador que conhece Série B, etc e tal. Trouxemos, né? Então, estamos trazendo jogador aí. A gente espera que mais 3 ou 4 peças aí para poder agregar no grupo e aí a gente caminhar usando a mesma combatividade que a gente teve, né, no último jogo, só que agora, obviamente, buscando resultados com mais tempo de trabalho do Mozart, que tem esse trabalho recente aí na divisão muito bem feito. Ô Sérgio, Léo Figueiredo aqui, eu queria até objetivamente, mas te perguntar, porque essa dúvida chega muito por parte da torcida e muitas críticas por parte da torcida. Como trabalhar no dia a dia, Sérgio, com a turma com salário atrasado? Como que o Mozart vai cobrar o jogador que está com salário atrasado? Como que você cobra um funcionário que pode estar com a cabeça na lua, porque esse cara às vezes tem uma pensão para pagar, o aluguel está atrasado. Como que isso funciona no dia a dia do Cruzeiro, Sérgio? Léo, eu acho que, infelizmente, para começar, não é só no Cruzeiro, é futebol brasileiro. Até pegando o gancho que me perguntaram aí, eu não falei da questão da ação que a gente achou absurda. Quando a gente conversa com... Ano passado, vocês lembram, o Santos chegou numa final de Libertadores, tinha mais de 6 imagens atrasadas, 3 ou 4 salários. E, infelizmente, é uma realidade da grande maioria dos clubes, exceto ou os clubes que estão no outro patamar de receita ou os clubes que tem quem banca o clube, né? Que chega no fim do mês, o clube arrecadou 20, gastou 50, toma 30. Então, tem clubes que conseguem isso, nós não temos. Então, assim, a gente não tem como exigir, quer dizer, a gente não tem como prometer isso de forma diferente, mas eu acho, Léo, que isso a gente responde com transparência, com as pessoas vendo que a gente está correndo atrás, está buscando fazer a coisa acontecer. Às vezes, até como você falou, os casos específicos de quem tem, como você disse, uma pensão, um aluguel, a gente correr atrás e tira do bolso para ajudar e ver outras pessoas ajudando nisso aí. Enfim, tem que ser uma comunhão de esforços muito grande, até porque é o que eu falei, quando eu cheguei no clube já estava assim, né? Então a gente foi colocando em dia, manteve em dia um tempo, depois foi atrasando, mas eu creio que quem está no Cruzeiro está por amor, está porque quer, né? Eu faço uma analogia aí, eu não deixo no meu escritório de advogar para a empresa que não me paga, né? Ou para pessoa física que não me paga. A gente tem que ir com o mesmo carinho e dedicação, porque o meu prazer é advogar. Então acho que a pessoa está ali, eles têm o direito de ficar chateado e exigir, mas eu acho que o que a gente busca é isso, é ter essa transparência de, olha, vai atrasar, a previsão é tanta, é isso que nós estamos fazendo, eles vendo que a gente corta na própria carne todo dia essa questão
questão de despesa, né? Então vê que não tem excesso mais praticado, não tem cartão corporativo, não tem motorista que eu ando, é meu motorista particular. A gente chegou no Cruzeiro, tinha 2, 3 motoristas à disposição. Então a gente está cortando de todo lado. Então, acho que quando eles veem esse esforço nosso, né, que a gente está buscando acontecer, o tamanho do Cruzeiro e a paixão por estar trabalhando lá, é isso que eu acho que a gente move e acaba que eles topam, sim, entre aspas, né, ser cobrados, mas não deixam de dedicar por causa disso. E a nossa conversa com os jogadores, sobretudo, é constante em razão disso aí, mas as respostas têm sido boas e a gente está correndo atrás para que isso seja superado. Ok, ouvimos o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues,